Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Educação Física, hoje com o tema Kendo. Observem essa imagem. Será que só observando essa imagem vocês conseguem entender o que é essa luta? Uma luta também que não faz parte, né, uma arte marcial que não faz parte da cultura brasileira, ela remota ali mais, né, das culturas orientais, da cultura mais antiga. E nós não temos esse costume. Mas vocês sabiam que vocês conseguem observar a prática de Kendo em filmes muito conhecidos por vocês? Como, por exemplo, Star Wars, né? Então, os Jedi ali, essa prática, esse filme, ele foi baseado nas práticas de Kendo. E também o Transformers, gente. Vocês sabiam que aqueles nossos carros que viram robôs dos Transformers, em alguns momentos de luta, eles usam espadas que remetem à prática do Kendo? Então, por mais que não seja uma modalidade do nosso conhecimento, que não faça tanto parte da cultura brasileira, mas nós conseguimos observar essa prática em diversos filmes que nós assistimos e gostamos. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, então? Conhecer elementos históricos e os principais fundamentos técnicos do Kendo e reconhecer as regras básicas do Kendo, mesmo porque, né, é uma arte marcial que não faz tanto parte da nossa cultura, que não são todos que conhecem, que têm interesse, que já viram alguma vez. Então é muito importante fazer esse recorte histórico, quando que surgiu, como que é a movimentação. Eu sei que tem uma espada, mas a esgrima também tem uma espada, não tem? Então qual que é a diferença? Porque eu não posso tratar o Kendo como a esgrima, por exemplo. São duas artes marciais que utilizam espada, mas que têm características, conceitos e origens totalmente diferentes. Então, vá fazendo já essa caracterização, né, para nós entendermos como que é o Kendo. O Kendo é a arte do combate com a espada, praticado não só no Japão moderno, mas também em diversos países, entre eles Coreia, Brasil, Estados Unidos. Interessante nós pensarmos aqui nos Estados Unidos como uma terra na qual ele se tornou muito conhecido e exercitado, e no continente europeu. Então, gente, é uma arte marcial lá da cultura oriental, da cultura japonesa, mas vejam como ficou conhecida no mundo inteiro. Ela foi difundida, foi propagada, e hoje pratica-se o Kendo praticamente no mundo inteiro, desde a Europa, Estados Unidos, Brasil. Nos Estados Unidos, inclusive, sendo muito praticada, muito aceita pela população. Traduzindo ao pé da letra, essa expressão chega a ser o significado de caminho da espada. Então, se a gente pensa no que significa Kendo, lógico, a gente traduzindo ele meio que ao pé da letra para o português, é o caminho da espada. É esse caminho que é percorrido, que é traçado no treinamento com a espada. A prática feudal do combate com espadas foi aprimorada ao longo dos séculos pelos samurais, através de inúmeras lutas e pesquisas, compiladas no Kenjutsu, a técnica da espada, a arte marcial exercitada pelos japoneses. Então também, né, é interessante nós refletirmos quando nós pensamos no Kendo, nesse treinamento com a espada, nesse desenvolvimento dessa técnica, dessa arte marcial. Outros filmes que nós conseguimos observar são os filmes que remetem aos samurais, porque toda essa cultura antiga, né, essa cultura muito antiga do povo japonês, os samurais japoneses, cercados por muita tradição, por toda aquela mitologia, aquele orgulho em cima dos samurais, né, e eles também já tinham esse caminho traçado em volta da espada. Então, desenvolvido esse combate, esse treinamento com a espada, desde os samurais até os tempos atuais. Daí nasce o Kendo, que desenvolve o potencial orgânico e psíquico do Kendoka, ou Kenshi, né? Então, como que a gente chama esse praticante, Kendoka ou Kenshi, o combatente que adota essa arte, para que ele enfrente sem receios a imprescindível luta, não só materialmente falando, mas também os desafios morais e espirituais do cotidiano.
Então nós temos algumas imagens aqui desses praticantes de Kendo, sempre com a espada em mãos, né? E focando na questão espiritual. O Kendo é outra arte marcial que baseia-se não somente no aprimoramento do gesto técnico, da arte marcial em si, mas no aprimoramento moral, no aprimoramento de valores e na evolução espiritual desse Kendoka, desse praticante de uma arte marcial tão linda com a espada, como é o caso do Kendo. Vamos para a nossa primeira atividade, então, pessoal. O que significa Kendo? Então, nós falamos ali, descrevemos, observamos até essa vestimenta diferente do Kendo, né? Ele sempre com a espada em mãos. E o que significa a palavra Kendo? Vocês lembram que nós conversamos? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem, para vocês pensarem, e daqui a pouco eu volto para nós conversarmos sobre a resposta.
Voltamos, pessoal. E aí, o que significa Kendo? Conseguiram lembrar? Conseguiram anotar? Como que vocês fizeram essa anotação? Eu tenho uma sugestão de resposta, né? Um texto mais discursivo, mas vocês podem anotar em tópicos, vocês podem anotar da melhor forma que vocês consigam entender para estudar futuramente, né? Então, o Kendo é uma arte marcial japonesa desenvolvida a partir das técnicas tradicionais de combate com espadas dos samurais do Japão feudal, o Kenjutsu. Significa caminho da espada. E olha que interessante, foi trazido ao Brasil por imigrantes japoneses em 1908. Então, já faz um tempo que o Kendo está aqui no Brasil, que as pessoas praticam. Nós tivemos o período da imigração dos japoneses, né? E junto com essa população japonesa, então chegou o Kendo pra gente aqui no Brasil. Reforçando o significado, caminho da espada, lembrando de novo que ele baseia-se muito nessas técnicas de combate feudal com a espada, trazidas pelos samurais, né? Então tem toda aquela coisa da cultura japonesa, dos valores japoneses também presentes em mais essa arte marcial. Kendo também tem entidades, essas entidades tão importantes para a representatividade dessas artes marciais, dessas categorias. Em 1970 foi criada a Federação Internacional de Kendo. Em 1987 foi criada a CBK, Confederação Brasileira de Kendo. Nós conversamos bastante sobre isso porque é muito importante nós pensarmos nessas instituições reguladoras, né? Federações, confederações, principalmente quando é uma modalidade, uma arte marcial que nós não conhecemos tanto. Porque algumas modalidades, mesmo de lutas, né, artes marciais fazem mais parte do nosso dia a dia. O Muay Thai, o Jiu-Jitsu, são modalidades que nós estamos mais acostumados. Mas o Kendo não é uma coisa que nós temos acesso sempre. Então é importante nós termos essas federações, confederações, porque elas trazem pra gente a questão das regras. Muitas vezes nós não conhecemos as regras, mas é só acessar os sites dessas federações, confederações, que nós conseguimos entender um pouquinho mais das regras, exemplos, vestimentas. É importante também para a divulgação dessas artes marciais, dessas modalidades esportivas um pouco menos conhecidas. Se vocês repararam nos slides anteriores, então, o Kendo, ele tem toda uma vestimenta específica. Quando eu vou praticar o Kendo, por exemplo, eu não vou usar um kimono igual eu uso no judô ou igual eu uso no jiu-jitsu. Eu tenho uma vestimenta além da espada. E o que é essa vestimenta, então? O nome é Bogu, que representa essa armadura de combate. O que faz parte dessa armadura de combate? Então o Men, que é uma espécie de capacete, né? Ele só é vazado na região do rosto para que você consiga visualizar o adversário. O Do, que é esse protetor de tórax, um protetor mais reforçado. O Kote, que são as luvas. Muito importante a presença de luvas, ainda mais que nós estamos trabalhando com o manejo de espadas ali, então é muito importante também para a questão da segurança do praticante, né? E o Tari, que é o protetor de cintura, mais uma forma de proteção, além, gente, de ser uma vestimenta diferente, né? Muito bonita visualmente nas disputas, é uma vestimenta muito bonita de se assistir. E o Shinai, o que é o Shinai então? É a espada, essa espada que é feita de bambu. Até pelas imagens anteriores vocês perceberam, né, que não era uma espada comum. Então a espada do Kendo é essa espada que é feita de bambu. Ela visa a realização dos combates sem risco de lesões causadas pelo impacto dos golpes. Se nós pensarmos em espadas, como por exemplo a da esgrima, né, que tem a questão da lâmina, ela representa mais risco de lesão quando nós pensamos na lâmina, no aço, no ferro. Já essa espada de bambu, ela pode ter os combates, eu posso trabalhar diversas formas, treinar, combater, atacar, defender, sem que ela represente um risco de lesão mais grave, como aconteceria se eu fizesse esse treinamento, esse duelo, com espadas de diversos outros materiais. Nós temos aqui então a animação para vocês entenderem, né, uma luta de Kendo.
toda a questão da vestimenta, como eu falei para vocês, toda a máscara, a espécie de capacete, os protetores, as luvas e o duelo com essa espada. Olhem como é importante o protetor ali na região da cintura quando o adversário aqui ataca o oponente e faz esse ataque bem na região da cintura. Por mais que seja uma espada feita de bambu, esse impacto, essa batida dói, pode machucar. Então, muito importante essa questão das roupas mesmo. Associando com a esgrima, né, com os duelos de esgrima, que ela só vai ser uma encostada com a ponta da lâmina, em alguns momentos com a lateral da lâmina, dependendo da categoria da arma utilizada. O kendo é a pancada, é aquela batida forte. Então, por isso a importância dos protetores ali na vestimenta. Vamos para a nossa segunda atividade do dia, então. O que é necessário para a prática do kendo? Olha que imagem linda, pessoal. Então, várias pessoas praticando, se exercitando, realizando essa prática do kendo. E o que é necessário para essa prática? Vocês lembram pelo que nós falamos? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e daqui a pouco eu volto com a resposta.
Oi pessoal, voltamos. E aí, o que é necessário para a prática do Kendo? Conseguiram lembrar? Conseguiram fazer as anotações de vocês? Então, eu tenho essa sugestão de resposta, né? Vocês podem ter anotado só em itens, de uma forma mais resumida, mas observem se vocês anotaram tudo o que é necessário para a prática do Kendo. Então, no Kendo são utilizados alguns equipamentos específicos para o treinamento, como a espada de bambu Shinai, né? Que nós observamos aqui na imagem, a espada de madeira, Bokuto, usada para os treinos de kata, as vestimentas, né, e a armadura, que é o bogu. Lembrando dessa armadura, a questão dos protetores de cintura, proteção de tórax ali, para não ter muitas lesões com o impacto da batida da espada. Para os iniciantes, o único material que é estritamente necessário é a espada de bambu. Então, quando você está iniciando, às vezes você pensa, mas eu não tenho toda aquela vestimenta, aquelas armaduras, aquela proteção. Precisa de tudo isso? Não, no começo não. Quando você está iniciando, a única coisa que você realmente precisa é a espada de bambu. Quais que são os propósitos do Kendo, então? Moldar a mente e o corpo, cultivar um espírito vigoroso e, através do treino correto e rígido, ter por objetivo a melhoria da sua habilidade na arte do Kendo, estimar a cortesia e a honra, relacionar-se com os outros com sinceridade e sempre buscar cultivar a si mesmo. Então, toda essa filosofia, né, esse propósito de elevação física e moral por trás da prática das artes marciais. Isto vai permitir desenvolver a capacidade de amar seu país e sua sociedade, contribuir para o desenvolvimento da cultura, promover a paz e a prosperidade entre todas as pessoas. Como eu falo para vocês, então, essas artes marciais que têm como propósito, né, a tua melhoria não só física, o treino de uma modalidade que às vezes atua até na questão da autodefesa, mas também te elevar enquanto pessoa, elevar teus valores morais, né, teus valores sociais, para que você tenha uma vida em sociedade mais harmônica. O que nós estudamos, o que nós conversamos na aula de hoje, então? A arte do Kendo visa estimar a cortesia e a honra, relacionar-se com os outros com sinceridade e sempre cultivar a si mesmo, buscar cultivar a si mesmo. A atividade ali, a competição e o desenvolvimento do caráter, que é aquela questão muito importante, né? A competição, você desenvolver o seu físico, você desenvolver um combate, nesse caso um combate com espada, mas toda a filosofia por trás, que ajuda na tua elevação enquanto pessoa, na transmissão de valores referentes a essa prática. Saiba mais, então eu deixo para vocês aqui, pessoal, sugestão de alguns vídeos, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o Kendo. As referências que nós utilizamos para montar a aula de hoje. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.